ok? E agora então vamos para aqui, não, aqui, isso, aqui, a Era Napoleônica. Eu vou tirar minha cara aqui da tela, porque não precisa, e tirar a carinha da tela, vamos, tem que sair. Não saiu, não saiu, vamos lá, deixa eu tentar aqui de novo, muito bem, agora fica só o meu áudio aqui e o que vocês precisam prestar atenção aqui na tela. Bom, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Eu fiz uma questão no final da última aula. A Era Napoleônica, afinal de contas, é parte da Revolução Francesa ou não é? Alguns autores dizem que sim, que é uma parte da Revolução Francesa. É a última etapa da Revolução Francesa. Eu estou com outros pensadores que dizem que não. A Era Napoleônica, ela encerra a Revolução Francesa e é uma outra coisa. Mas, por outro lado, a Era Napoleônica é aquela que vai colocar em prática, que vai consolidar as conquistas da Revolução. Então, o que é essa Era Napoleônica? É o período de mais ou menos 15 anos em que o general Napoleão Bonaparte governou a França. Esse aqui, né, heróico aqui no cavalo, é o Napoleão. Tá? O Napoleão, ele é um general, né, ele se tornou general muito jovem e conquistou várias vitórias, a gente já falou um pouco disso. E ele era muito querido pelos seus exércitos, né, pelos seus soldados e, consequentemente, pela população da França. Diante de todo o caos que estava ocorrendo na França, das brigas entre girondinos e jacobinos e do povo querendo direitos, né, e os girondinos lá tentando estabelecer um governo, bom, diante desse caos na França é que chega ao poder Napoleão Bonaparte, junto com outros dois homens que eram os três juntos, um governo tripartite, eram chamados de cônsules. Essa primeira fase é chamada de consulado, tá? Mas o Napoleão já é o primeiro cônsul, é ele quem manda, tanto que em 1804 ele vai se autocoroar imperador da França. Tá? Autocoroar por quê? Porque o Papa veio lá de Roma para coroar ele lá na França, né, lá em Paris, e aí ele tira a coroa das mãos do Papa e põe na própria cabeça. O que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que o poder foi concedido a ele por ele mesmo, não por Deus. Apesar de que o Napoleão, olha só que interessante, ele permite o retorno da igreja, ele vai confiscar as terras e as propriedades da igreja, sim, mas ele vai reconhecer a Igreja Católica como a principal igreja da França. Isso porque a população campesina, principalmente, ela é muito ligada na religião, tá? E isso dá para ele um ar de legitimidade junto a essas camadas populares. Mas o que tem de extremamente importante aqui, logo no começo do governo de Napoleão, que é o que cai toda vez no vestibular, tá? Não é nem tanto, né? Não cai tanto isso aqui, mas assim, o que é a questão fundamental que a gente tem que sair daqui sabendo? O Código Civil Napoleônico, tá bom? E tem uma questão para vocês fazerem que é sobre isso. Então, a primeira questão lá para fazer é sobre o Código Civil Napoleônico. O que foi isso? Olha, nada mais, nada menos do que colocar no papel todos os direitos e liberdades individuais do cidadão. Então, por exemplo, aqui é o que a gente chama de reafirmação das conquistas burguesas. Por quê? Porque a burguesia queria o poder para poder consolidar os seus direitos e, fundamentalmente, a propriedade. Com o Código Civil Napoleônico, a propriedade privada está garantida por lei. Ninguém pode tomar o que é seu. Você comprou, registrou, está no seu nome, é seu. Ninguém pode tomar. Nem rei, nem imperador, ninguém. É o sagrado direito burguês, tá? Da propriedade.
O Código Civil Napoleônico também vai estabelecer a igualdade de todos perante a lei, mas também o Napoleão vai restringir as atividades sindicais, não vai permitir sindicato, reunião de trabalhadores, nem greve, nada disso. Tá? Pelo contrário, ele vai estimular o trabalho, ele vai criar liceus, escolas para as crianças, mas lá vai ensinar uma educação voltada para respeito, né, às regras do Código Civil e, lógico, né, para considerar Napoleão aí como o grande salvador da pátria. Tudo bem? Então esse início do governo dele, ele arruma a casa. Ele acaba com os conflitos internos, ele garante para os burgueses a propriedade, a liberdade comercial, a igualdade perante a lei. Vai reprimir as revoltas e as greves de trabalhadores, mas por outro lado vai construir fábrica. Vai ajudar os burgueses criando o Banco da França e financiando fábricas que vão dar trabalho para os trabalhadores. Tá? Ele vai controlar os preços e ele vai criar impostos sobre os produtos importados para valorizar o produto francês. Então entenda, tanto para o trabalhador quanto para o burguês, esse início do governo é maravilhoso. Só que o nosso querido general, ele não quer ficar só na França. Então, ele começa a expandir o seu domínio para além da França. É o sonho de criar o grande império napoleônico, tá? E eu vou dizer que ele foi muito bem sucedido. A gente tem esse mapa aqui, tá? Mas quem quiser, quem tiver com livro, tiver condição de abrir o PDF, tem um mapa no livro de vocês que é na página 38. É um mapa bem bacana também, tá? Então você pode também abrir o mapa aí da página 38 se não tiver legal de ver nesse aqui. E depois para você poder, quando estiver estudando, dar uma olhada lá. Olha só, o principal inimigo da França era a Inglaterra. Olha, é uma ilha. Estão vendo aqui? A Inglaterra é uma ilha. Tá? Isso aqui é a Irlanda, viu? Isso aqui é a Inglaterra. Tudo isso aqui é o que a gente chama de Grã-Bretanha. Tá? Aqui no norte é a Escócia. Opa, peraí, volta. É isso. Aqui no norte é a Escócia, aqui a gente tem o país de Gales e aqui é a Inglaterra. Bom, o que acontece? A Inglaterra já estava naquela de Revolução Industrial, produzindo pra caramba, vendendo no mundo inteiro, ganhando a maior grana. E o Napoleão queria o domínio sobre a Europa. Então qual é o principal inimigo a ser vencido? A Inglaterra. Tá? Ele vai se aliar a vários países, tá? São os chamados estados vassalos, Espanha, alguns estados aqui prussianos, a própria Itália, né? Então a Itália como país ainda não existia, a Alemanha enquanto país ainda não existia, tá bom? Quem vai comandar a unificação da Alemanha é esse estado aqui alemão, chamado Prússia, tá bom? Mas esse é outro assunto. Então a França, ela começa a arrumar amigos e com o argumento, olha só, de acabar com o absolutismo e de levar a liberdade da revolução para a Europa, ela começa a invadir outros países e expande. Essa é a expansão napoleônica e começa a expandir. Tá? Então arruma alguns aliados e outros que não se aliam, que vão sofrer as consequências, vão ser invadidos pelo Império Napoleônico, que tem um exército invencível. E Napoleão vence todas as batalhas e vai vencendo e vai expandindo. Tá? Muitos desses países que se aliam ou que são invadidos, a população recebe o exército de Napoleão como um libertador. Porque olham para a França e falam, putz, olha lá, na França onde era o pior absolutismo, agora tem liberdade, todos são iguais perante a lei, está prosperando, a burguesia está crescendo, o povo tem trabalho, olha que massa na França. Pô, quero isso aqui no meu país também. E aí quando o exército francês entra no país do sujeito, o sujeito em vez de lutar contra, vai lutar a favor, vai apoiar. Então o Napoleão tem uma facilidade muito grande de expandir o seu domínio numa Europa absolutista.
Qual é a pedra no sapato? A Inglaterra. E por que que isso é uma pedra no sapato? Primeiro, porque assim, o exército do Napoleão é imbatível, mas no mar, a Inglaterra é a invencível, tá? A Espanha tinha muitos navios, era muito forte, tá? E aí França e Espanha se unem e falam assim, vamos invadir a Inglaterra, vamos tomar esse território pra gente. Mas para invadir a Inglaterra tem que atravessar o mar. E no mar a Inglaterra vence, tá? A união da França com a Espanha na chamada Batalha de Trafalgar. E aí então o Napoleão, como não consegue levar o seu exército lá para a Inglaterra para lutar, como perdeu no mar antes de chegar na Inglaterra, o Napoleão tem uma ideia. E essa é a nossa segunda questão da aula de hoje, tá? A segunda questão está aqui. É a segunda questão, ou melhor, é a nossa segunda questão, mas é a questão mais importante de era napoleônica para nós. E eu vou explicar por quê. O bloqueio continental é a solução que o Napoleão encontra para vencer a Inglaterra. O que ele faz? Ele proíbe todos os países da Europa continental, ou seja, do continente europeu. Todos esses países aqui agora estão proibidos de comprar ou de vender qualquer produto da Inglaterra. Ou seja, o Napoleão queria vencer a Inglaterra economicamente, produzindo então um bloqueio do continente europeu para os produtos ingleses. E realmente, ele estava conseguindo dobrar a Inglaterra. Mas a Inglaterra tinha um amigo chamado Portugal, que por baixo dos panos, tá, continua fazendo comércio com a Inglaterra e entrando os produtos ingleses por meio de Portugal aqui para o resto da Inglaterra. Aí o Napoleão virava para o rei de Portugal, né, para o príncipe que governava lá ainda, porque ele ainda não era rei, mas ele já governava, é um cara chamado Dom João VI, né? E aí virava para o Dom João e falava assim, né? Ô Dom João, você tá fazendo comércio com a Inglaterra aqui. Ele, não, que nada, tô fazendo não, que isso, tô não. Aí dando um golpe, né? Aí o Napoleão virava, não, eu sei que você tá fazendo, não, que isso, tô fazendo nada, não tô. E aí o Napoleão perdeu a paciência, entrou na Espanha, já aproveitou e tomou a Espanha para ele. E aí o José Bonaparte, o irmão do Napoleão, vira rei da Espanha. E ele vai e invade Portugal. E aí você acha que os portugueses lutaram contra o invencível Napoleão? De jeito nenhum. Os portugueses, a nobreza portuguesa, junto com o rei, junto com muitos comerciantes ricos, entraram nos navios e foram embora para o Brasil. O que tem de importante nisso? Porque por causa do bloqueio continental, por causa do rei de Portugal desrespeitar o bloqueio continental, o rei de Portugal foge para o Brasil e isso vai dar início ao processo de independência do Brasil. Nós vamos ver isso mais para frente. Porque o Napoleão invadiu Portugal, passou pela Espanha, aproveitou e já tomou a Espanha para ele, vai começar o processo de independência da América Espanhola, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Peru, do Equador, do Chile. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, um ato de... Olha só, a tentativa de vencer economicamente a Inglaterra, bloqueando a Inglaterra, o comércio continental, fez com que desencadeasse um processo do outro lado do Oceano Atlântico na América. Tá? E aí a gente vai falar desse processo. Napoleão foi bem sucedido no bloqueio continental? Sim, durante um tempo. Mas quem é que também furou o bloqueio continental? O Império Russo. Cara, o Império Russo dependia da Inglaterra, porque os grãos produzidos aqui no Império Russo, a maior consumidor dos grãos do Império Russo era a Inglaterra. E aí a Inglaterra precisava ou melhor, o Império Russo precisava desse parceiro comercial. E aí também o Império Russo fura o bloqueio e comercializa com a Inglaterra. O que a França faz? O mesmo que fez em Portugal, invade a Rússia. Só que na Rússia, meu amigo, a história foi diferente. Por quê? Porque primeiro o Império Russo é um gigante, é um colosso em termos de expansão de extensão territorial.
Cara, a Rússia é gigantesca, tá? E aí, quando ele invade a Rússia, o que que os russos fazem? Não, eles não vão enfrentar. Eles vão recuando, taca fogo, recolhe, leva tudo que dá para carregar. O que não dá para carregar, a gente joga, toca fogo. O poço a gente envenena, a água do rio a gente envenena. E aí, os exércitos do Napoleão, eles avançavam e não tinham o que comer, não tinham água para beber. Isso é não tinha onde se esconder do frio. É a tática de terra arrasada. Olha, os franceses aqui, o Napoleão voltando, né, derrotado, até chegam a Moscou, tomam Moscou, mas eles não conseguem ficar. Por quê? Porque eles fazem um cerco, né? Mas eles não têm o que comer, estão desmoralizados, e aí chega o inverno. Quem vence Napoleão é o inverno russo, de menos 40 graus. Caramba, nós estamos falando de menos 40 graus. E aí dos mais de 600 mil soldados, voltam menos de 100 mil. O que acontece então? Aqueles estados que haviam sido invadidos por Napoleão, como o Império Austríaco, né, o Império Prussiano, né, eles vão se unir contra Napoleão, tá? E aí Napoleão tem a sua segunda grande derrota na Batalha de Leipzig, tá? Que uniu russos, uniu prussianos, tá? E uniu austríacos. E aí Napoleão é derrotado em 1813, exilado para a ilha de Elba, tá? Que fica aqui, ó, no sul da França. Deixa eu voltar o mapa. A ilha de Elba fica aqui, ó, no sul da França. Tá vendo esse território aqui? Esse aqui é Córcega, tá? Isso não é Itália, isso aqui é França. Napoleão nasceu nessa ilha aqui. Então ele é mandado para uma ilhazinha aqui no sul da França, a ilha de Elba. Mas aí ele se organiza lá, foge da ilha, volta para a França, e no caminho do sul para o norte para tentar tomar Paris, que está aqui no norte, ele volta e governa mais 100 dias. Novamente, agora com a ajuda dos ingleses, ocorre uma nova batalha e ele é definitivamente derrotado em Waterloo. Tá? É a famosa Batalha de Waterloo. É a derrota definitiva de Napoleão, que é mandado para uma outra ilha, agora no continente africano, tá? Fica na costa africana, a ilha de Santa Helena, e lá ele vai passar os últimos dos seus dias. E antes mesmo da derrota final de Napoleão do governo dos 100 dias, os grandes vencedores, né, austríacos, prussianos, russos, já estão dividindo a Europa entre eles. Tá? Então é o chamado Congresso de Viena de 1814, que redesenhou o mapa europeu a partir da queda de Napoleão. Então tudo que Napoleão invadiu vai ser devolvido. As antigas monarquias vão ser restabelecidas, tá? O Luís XVIII vai assumir o trono. A França vai perder alguns territórios, a Polônia também. Quem sai vantajoso nisso é a Prússia, que era um dos principais. O Império Austríaco também ganha bastante coisa. A Rússia também ganha bastante território, tá? E esse então é o Congresso de Viena. E também ocorre a chamada Santa Aliança, ou seja, os vitoriosos absolutistas europeus vão fazer um pacto entre eles de sempre que tiver alguma ameaça em qualquer país, ameaça burguesa, ameaça liberal, ameaça vinda das ideias iluministas, eles vão se unir e vão acabar com essa ameaça. Então, é uma luta contra o liberalismo, contra as ideias iluministas, em defesa do absolutismo. E aí aqui a gente tem uma imagem, né, do Napoleão voltando derrotado, né, saindo do território russo num inverno muito rigoroso. Bom, a gente fica por aqui, mas tem que fazer uma reflexão final. Ou seja, o que sobra do Império Napoleônico? As ideias da Revolução. Mas Rodrigo, voltou ao absolutismo. Sim, voltou, mas por pouco tempo. Nós vamos ter revoluções em 1830, depois em 1848, que vão varrer
definitivamente o absolutismo da Europa. Esse fôlego que o Congresso de Viena e a Santa Aliança deu para o absolutismo, na verdade foi um último suspiro de um projeto já capenga, de um modo de vida já insustentável, porque depois de experimentar as liberdades, a burguesia e mesmo o povo não vão querer saber de voltar para os laços de servidão e